Então, depois que eu defini o tema do meu TCC, que eu apliquei o método ERAS, né? Especificidade, relevância, afinidade e simplicidade, e eu vi que o meu tema tá um tema legal, tá dentro do método ERAS, tá, né, tudo ok, de acordo com esse método, então eu espero que esse tema esteja adequado. Então, eu vou partir para o próximo passo, né? Depois que eu escolho o tema do meu TCC, gente, eu tenho que escolher o tipo de artigo que eu vou escrever no meu TCC. Basicamente, a gente tem 2 tipos de artigo que são mais comuns no TCC, mas tem outros também, tá? Então, eu tenho o artigo de revisão, anota aí no caderno. Eu tenho o artigo de revisão, eu tenho o artigo original, eu tenho o relato de caso e eu tenho série de casos. E eu posso falar também de um relato de experiência. Então, eu tenho esses 4 tipos de estudos, de artigo, que eu posso escrever no meu TCC. E aí, gente, eu tenho que pensar em algumas questões para poder escolher o tipo de artigo. Eu tenho que pensar se eu tenho disponibilidade de dados, se eu vou fazer uma pesquisa em alguma instituição, ou se eu vou fazer essa pesquisa em algum local em que eu já tenha os dados já coletados, que já foram coletados, ou se eu vou utilizar os dados institucionais, né, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, a PENSE mesmo, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela tem dados disponíveis para qualquer pessoa utilizar, né? Tem os dados também da Pesquisa Nacional de Saúde, enfim. Você pode utilizar, fazer seu TCC com dados nacionais, né, de instituições aí que realizam essa pesquisa e disponibilizam os dados da pesquisa para você fazer esse estudo, né? Esse é o tipo de estudo que é um artigo original com dados secundários, certo? Então, é um artigo original, você vai desenvolver, você vai encontrar ali um resultado para aquele estudo, mas esses dados não é você que vai coletar, já são dados coletados. Então, essa é a primeira possibilidade. Artigo original com dados secundários, tá? Eu tenho 2 alunas agora da mentoria que vão fazer o estudo com artigo original com dados secundários. Elas vão utilizar os dados da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Tem dados de todos os adolescentes, né, do Brasil, da 5ª série, do 6º ao 9º ano, né, do ano de 2016, porque a pesquisa mais atual a gente ainda não tem dados. Então, elas vão fazer esse artigo original, que requer análise estatística, análise de dados, né? Um domínio em banco de dados, em banco estatístico. Então, é importante você saber se é possível você fazer isso junto ao seu orientador ou não, né? Para poder fazer esse tipo de escolha do tipo de estudo do seu TCC. Você pode fazer também junto o seu TCC aos dados do SISVAN, né, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que tem dados aí da população adulta, de crianças, de mulheres, de gestantes, né, que são dados anualmente coletados a partir do programa Bolsa Família. Então, tem dados de alimentação, de peso, de altura, do consumo alimentar de alguns alimentos, que você pode também fazer, inclusive, a análise por regiões, a região do Brasil, ou por também cidades, né? E também é uma possibilidade, se você não tiver os dados disponíveis para você coletar, você pode fazer um artigo original com dados secundários. Uma outra possibilidade é você fazer um artigo original com dados primários. O que significa isso, Pro? Significa que você vai coletar esse dado. Então, você vai a um local, a uma instituição para coletar esses dados, ou atualmente, né, tem se aceitado muito a proposta de pesquisas online, né? Então, você faz um questionário online, todo direitinho, e vai enviando para as pessoas do seu público-alvo. Por exemplo, o estudo de Irá, junto com Ivone, né, eles vão avaliar... relembra aí para mim, Irá, o tipo do seu estudo, mas o que eu lembro mais ou menos
é que você vai avaliar mulheres na menopausa. Agora, não sei se é o consumo alimentar de mulheres na menopausa. Então, o que ela poderia fazer para ser um artigo original? Fazer um questionário online e disponibilizar para mulheres que estão, né, nesse período aí da menopausa. Então, essas mulheres do período da menopausa iriam, né, responder esse questionário. Depois desse questionário respondido, o que a gente ia fazer? Coletar esses dados e fazer a análise e escrever um artigo original, né? Então, é uma outra possibilidade. Eu não tenho tempo, eu já estou no TCC2, eu já estou com muitas outras atividades, eu não vou ter tempo para fazer isso, né? Da coleta de dados. Tudo bem, até porque no artigo original com dados primários, a gente precisa ter uma submissão para o comitê de ética, né? E geralmente isso demora um pouco, então a gente acaba tendo uma burocracia, né, para o envio ao comitê de ética. Toda pesquisa com seres humanos a gente precisa enviar para o comitê de ética, então é importante que a gente tenha, né, esse tempo disponível. Então, se esse tempo ele não for viável para você, não é interessante você fazer um artigo original com dados primários, tá?